Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui online no YouTube neste domingo e vamos bater um papo especial aqui com dois monarquistas ilustres. O primeiro, ele é cofundador do Ciclo Monárquico Brasileiro e dono da página Von Regium. E o segundo, a mesma coisa, os dois monarquistas e sócios. Primeiramente, vamos apresentar o Vitor Bressan. Seja bem-vindo, Vitor Bressan, ao canal Monarquia Livre. Valeu, muito obrigado, Marcos. Uma alegria participar aí com vocês aí na página. E vamos que vamos. Do outro lado, né? Sempre sorridente, já vi que é um homem simpático. Está o professor Rodrigo também, da Von Regium e também do Ciclo Monárquico Brasileiro. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Marcos. Boa tarde aí a todo mundo que está acompanhando. E vamos falar um pouquinho, né, mais sobre esse nosso país aqui hoje, sobre a cultura do nosso país. Sem dúvida nenhuma. Eu vou perguntar para vocês, primeiramente, quando que vocês se tornaram monarquistas? E quando que sentiram a necessidade de realmente lutar por essa causa nobre? Eu começo primeiramente com o Vitor. Então, Marcos, eu comecei, eu acho que como todo mundo começa, estudando um pouco sobre monarquia, né? Muitos começam já desde de criança, ou desde a época da escola, e outros um pouco mais tarde. Mas, enfim, a minha história começou em 2007. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, no colégio, e a gente estava estudando história e tal, não sei o quê. E, meu Deus, mas como é que o Dom Pedro II foi deposto desse jeito? E eu, pesquisando bastante, eu senti que a gente precisava fazer alguma coisa, que a monarquia era o correto e a gente precisava ir atrás disso. Em 2013, 2012, na verdade, num grupo de discussão do YouTube, do Facebook, os outros amigos, a gente decidiu que a gente precisava fazer alguma coisa a mais, porque estava fraca, que ninguém se engajava, via era uma coisa só na internet, fazia absolutamente nada para mudar, e a gente então tentou fazer alguma coisa. Aí foi que surgiu o CMB. O CMB surgiu a fundação em 2013, mas a gente, desde 2012, a gente já estava começando a fazer o CMB no background, como a gente diz, para em 2013 a gente fundar o CMB. Então foi em 2013 que a gente, com o nosso, a gente foi trazer conversando. E você, professor, como que começou na monarquia? Quando que o senhor se sentiu um monarquista e falou, olha, eu vou fazer alguma coisa pela causa? Olha, no meu caso, inclusive eu estava pensando nisso agora, né? Eu acabei de me dar conta que faz 10 anos que eu me tornei monarquista. Eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para cursar História em 2006, e em 2006 havia um professor meu que uma vez falou em sala de aula o seguinte, olha, a única solução para esse país é a volta da monarquia. E eu me lembro muito bem que todos na sala, inclusive eu, demos risada, porque é esse o primeiro sentimento que alguém tem quando escuta falar pela primeira vez isso, né? Pela ignorância histórica, por tudo. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E eu pensei, poxa, será que ainda existe família real no Brasil? Será? Por que ele falou isso? Então, eu nem procurei ele para saber. Eu fui no Orkut, eu tinha uma conta no Orkut, digitei família real e encontrei um grupo sobre história sobre a família real. E, a partir daí, eu me tornei um leitor ávido sobre esse assunto. Um ano depois, em 2007, eu já tinha aderido à ideia, porque, como diz muito bem o Dom Bertrand, né, a gente não encontra uma pessoa que possa dizer de boca cheia que a República deu certo. Então, a primeira vez que eu encontrei esse tipo de possibilidade, porque muitos brasileiros, eles procuram uma possibilidade.
O fato deles não se dizerem monarquistas, 90% dos casos, na minha opinião, é porque eles não sabem que existe a possibilidade. Então, quando eu vi que existia a possibilidade, eu passei a já começar a ler cada vez mais e apoiar a causa. Em 2013, foi quando o Vitor falou, a gente se conheceu através da fundação do Círculo Monárquico Brasileiro. Eu estava fundando, criando uma iniciativa chamada Voluntários da Pátria, que era uma forma de arrecadar pessoas para fazer ações pelo país relacionadas com a causa monárquica. Aí foi quando eu conheci o Carmelo também, que é o chanceler do Círculo Monárquico Brasileiro, e ele estava tentando fundar o CMB. Então, aí ele fez uma proposta, eu conversei com algumas pessoas, e, por que o Voluntários da Pátria não se agrega ao CMB, como um braço do CMB? Eu achei que a ideia era muito boa, e aí, a partir disso, entrei no CMB e já conheci o Vitor, conheci o Rafael, e no ano passado a gente decidiu fundar a Von Regio. E como que foi a ideia de vocês montarem a Von Regio, que é um shopping eletrônico monárquico, com produtos da monarquia, bandeiras, bottoms, camisetas? Conte um pouquinho dessa grande aventura, aliás, né? Porque quando eu fiz faculdade, o meu projeto de faculdade foi exatamente um projeto chamado Majestatis, que foi o primeiro shopping eletrônico da monarquia no Brasil, e o título da minha tese de graduação é Como Vender Produtos Monárquicos num Ambiente Republicano. E aí, como é que é essa sensação? Olha, a Von Regio, na verdade, assim, a gente começou com a Von Regio já no CMB, só que ninguém sabe dessa história, né, que eu não vou contar. O CMB, ele tinha um projeto para criar um sistema de assinaturas, né, que a gente ia fazer. Então, recebia uma caixa, e nessa você assinava, e a cada mês você recebia uma caixa com produtos diferentes e tal, né? E esse projeto, eu fui até Caldas Novas naquela vez, e a gente tinha esse projeto, só que esse projeto não andou, né? E eu falei lá, se vocês não fizerem esse projeto, eu vou pegar esse projeto para mim, porque eu acredito nesse projeto, e vou fazer. E aí também, pela questão que a gente não encontrava nenhuma loja que se dizia monárquica, nenhuma loja com produtos de qualidade. A gente via bastante produtos até no Mercado Livre, na OLX, numa página aqui, uma página acolá, só que não tu vê que não era nenhum produto que tu tinha vontade de comprar, porque tu sabias que não ia ser um produto de qualidade. Tu via já no rosto, já via ali, já dava para ver que não era um produto que se dizia de qualidade. Ou era naquelas páginas que tu faz o design, compra do exterior, enfim. E a gente pensou, por que a gente não faz por que eu não faço, né? E, na verdade, a ideia surgiu do CMB, e a gente, vamos fazer porque eu acho que vai dar certo. E eu fiquei estagnado com isso, acho que uns 6 meses, pensando, só que não encontrava, digamos assim, eu já conheci o Rodrigo e já conheci o Rafael, né? Mas eu estava com esse projeto com uma outra pessoa, só que eu também via que ela não... Sabe quando tu sabe que a pessoa não está indo, não tá se desenvolvendo? Eu precisava fazer alguma coisa, né? Porque naquela época eu estava desempregado, então eu precisava fazer alguma coisa. E eu vou meter a cara aqui e vou fazer, né? E eu estava com uma viagem marcada para conhecer o Rafael, que não é o Rodrigo. O Rodrigo mora muito longe, é muito difícil ir para lá, né, Rodrigo? Lá em Natal, eu sou de Santa Catarina. E eu pensei, eu fui para lá. Só que eu não estava com nenhuma, digamos assim, predisposição de dar o projeto, de fazer o projeto com ele. Foi um negócio que eu tipo, o Rafael é heraldista, ele é comprometido, eu vejo que ele é uma pessoa boa, entendeu? E tem as qualidades necessárias para fazer a Von Regio junto. E a gente pensou, falei com ele. A gente foi num bar, tomou umas cervejinhas lá, não sei o que, disse, vamos fazer? Vamos fazer. Eu também, né, porque eu não bebia. E vamos fazer.
Aí eu voltei para casa, voltei para Blumenau, que é minha cidade, ele é de Campinas, e a gente começou a pensar na ideia. Só que a ideia, a gente pensou, não vamos vender só a monarquia, a gente tem que falar sobre a história do Brasil, a gente tem que colocar produtos que tenham um valor histórico, que tenham um valor para uma outra gama da sociedade também, não só os monarquistas. Não tirando os monarquistas, mas é preciso que as outras pessoas entendam a monarquia. E elas só vão entender a monarquia se a mensagem for histórica ou se ela for bem clean e simples. Por isso que tu não vai encontrar na nossa loja nunca algo abaixo de república, ou algo, nenhuma palavra de ordem, nem nada desse tipo. A gente tenta vender mais a parte histórica. Para o quê? Para educar as pessoas, para fazer as pessoas entenderem o que é a monarquia e o porquê que ela pode ser boa para o Brasil e como ela já foi anteriormente. Né? E aí eu comecei a conversar com o Rafael lá, e eu pensei, pô, a gente precisa, se a gente vai vender história, né? Se a gente vai ter esse viés histórico, eu preciso de alguém que saiba história, ou que pelo menos, né, que saiba procurar e tal. E a gente pensou, eu falei, vou conversar com o Rodrigo, que é o nosso senhorzinho aqui, e vou falar com o projeto para ele. No início, ele era para ser o nosso consultor de história, né? Eu lembro que a gente fez a gente foi fazer uma reunião e eu expliquei tudo a ideia para ele, e ele, ô Vitor, ele pode contar, mas ele falou assim, ô Vitor, tu pensa em mim como um consultor ou como um sócio? Eu disse, vamos lá, né? Tu quer entrar na sociedade? Quero, então tá. Então coloquei ele junto, já que o sócio também tem mais responsabilidade, não é só um consultor, né? O consultor pode não entregar o trabalho, né? Não que ele não faria isso, eu tenho certeza que o Rodrigo faria tudo certinho, mas o sócio tem mais responsabilidade. E estamos aí agora. Essa é a história da Von Regio até agora. E o professor é professor de história. Conte um pouquinho da sua história letiva. Eu sou professor de História, cursei na História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e quando eu entrei, sabe como é, né? O curso de Humanas na Universidade Federal, o curso de História, era eu remando contra a maré, completamente, em todos os sentidos. Mas, assim, aos poucos, eu ia percebendo, como eu nunca fui, assim, de aderir completamente a uma causa antes da monarquia, né? Eu não saía por aí empolgado com camisa de determinado viés histórico, de viés ideológico. Eu sempre fui mais na minha, eu gostava mais de ler, mas a monarquia foi uma coisa que bateu mais forte, foi uma coisa que eu disse, tá aí, é uma coisa que não se conta direito, é uma coisa que não foi bem explicada, que tem uma outra versão e que ninguém conhece essa outra versão. Por que ninguém conhece essa outra versão? Qual é o objetivo por trás da ideia de que o povo não deve saber quem foi Dom Pedro I de verdade, quem foi Dona Leopoldina, e sabendo as pessoas que estão no poder já desde 1889 para cá no Brasil, você consegue facilmente perceber o porquê disso, né? Que existiu quase como uma conspiração para fazer com que as pessoas esquecessem o seu passado. E um país, e pessoas, um povo, sem o seu passado, ele sempre vai estar fadado a ser uma espécie de rebanho, a ser dominado. Porque o que une uma pessoa é o seu passado em comum, o que une as pessoas. No caso do Brasil, o que nos uniu foi o esforço de Pedro I e Pedro II, por exemplo, em manter essa nação um país apenas de dimensões continentais, e que muito se faz para que seja vendida uma ideia de que nós somos muito diferentes, e que por isso que há movimentos separatistas ainda que pequenos. Então, eu sou muito contra isso. Eu achei que a memória, principalmente do que fizeram contra Dom Pedro II, merecia ser explicada melhor. É por isso que eu digo muito assim, se eu não fosse monarquista por motivos ideológicos, eu seria monarquista, digamos que a república funcionasse muito bem no Brasil, eu digo que eu ainda seria monarquista pelo fato da justiça histórica. Porque o que fizeram com Dom Pedro II e com a família imperial, eu acho que isso é um karma que a gente paga até hoje.
Então, eu entrei nesse mundo da monarquia realmente pelo estudo do que era a monarquia, do que foi o período e do que nós poderíamos ter sido se não tivéssemos sofrido um golpe. E como que é essa relação aí de você, monarquista, com as pessoas que estão à sua volta, família, amigos, te chamam de maluco? Como é que é essa relação de ser monarquista no ambiente republicano? Olha, no começo era mais difícil, né? Quando eu era monarquista, em 2007, 2008, numa época que ninguém praticamente falava em monarquia, numa época que o governo anterior estava no seu auge no poder no Brasil, onde o viés que a gente chama de esquerda dominava completamente a universidade, sem motivo, sem forma nenhuma de deixar um espaço para o diálogo. Então, era bastante difícil, mas e tudo exige uma personalidade. Se você tem personalidade, se você entende por que você acredita, não importa quantas pessoas estejam contra você ou queiram fazer chacota. Todas essas chacotas, elas acabavam no debate. Na hora do debate, essas pessoas não tinham o mínimo de conhecimento sobre monarquia para debater e acabavam sempre se fazendo usavam o argumento ad hominem, né? Ou seja, xingavam você ao invés da ideia de ir contra a ideia. Então, isso acontecia muito no Orkut, né? Muitas discussões que eu chamava mesmo, fazia acontecer, só para mostrar às pessoas que valiam a pena saber o que era a monarquia, começavam sempre xingando, e no final da discussão, às vezes discussões que tinham 200 comentários, acabava sempre com alguém querendo saber um pouco mais sobre aquilo, porque ele via que tinha sentido. Já a área, a profissão, é bem complicado, porque, infelizmente, no Brasil e aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, se você é professor de história e você não faz parte de um viés que é o mais comum de ter de professor de história, que é um viés de esquerda, você geralmente é deixado de lado, você geralmente enfim, você é massacrado muitas vezes. Então, o fato de a monarquia ser um assunto tão fácil de ser assimilado, de captar a mente de jovens de uma forma tão rápida, me impede, aí uma questão ética mesmo, profissional, me impede de me declarar monarquista hoje em dia, por causa de experiências passadas que não foram boas. No começo, quando eu tratava com jovens e tudo mais, eu sempre, de uma forma muito ética, dizia o seguinte: olha só, gente, eu sou monarquista, mas isso não interfere em nada nas nossas aulas. Vocês, durante a vida inteira, tiveram professores republicanos e nem por isso necessariamente interferiu na vida de vocês. Só que eu mostrava só para eles saberem que existia um outro lado. Aí pessoas mal intencionadas, inclusive profissionais da área, que não gostavam disso, elas começaram a perseguir, chegando até caso de haver demissão de escola particular, pelo único e exclusivo fato de eu não ser de esquerda e não me declarar republicano. Então, o que eu passei a fazer? Ora, dentro de sala de aula, então, né, eu tenho muito cuidado com esse tipo de coisa. Quando um aluno me stalkeia e pergunta, eu saio ali pela tangente, eu não me declaro para ele monarquista ou não, porque eu sempre digo que eles têm que ler muito sobre tudo, para que eles escolham o que eles acham mais interessante, e não que fique na cabeça deles aquilo que o professor deles pensa, que inclusive pode estar errado. Cada um tem o direito a ter sua opinião. Então, hoje em dia, muitas postagens, inclusive, em que eu defendo ideologicamente, seja a monarquia, seja algum político por aí, geralmente no meu Facebook, eu excluo os meus alunos atuais de que eles vejam essas postagens. Porque eu tenho todos em um grupo, então é muito simples fazer com que todos sejam excluídos e não tenham acesso a alguma postagem minha. Então, só com uma forma de precaver. Forma essa de precaver que eu não vejo do outro lado. Essa é que é a questão. Como nós ainda somos minoria, somos muito atacados por esse tipo de coisa. Mas consciência tranquila de que, como diria o Dante Alighieri, em sua obra Divina Comédia, ele fala que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que, em época de crise moral, optaram pela neutralidade. Então, hoje, cada vez mais se fala em monarquia, cada vez mais grupos aparecem, cada vez mais eu encontro, inclusive, adolescentes que vêm falar de monarquia sem nem saber que eu apoio monarquia, porque eles já ouviram falar de um amigo, de outra pessoa, de um canal, né? Quem imaginava, Marcos, alguns anos atrás, que o Dom Bertrand iria estar com a Mariana Godoy no Programa Nacional, ia estar no Danilo Gentili no Programa Nacional. Então, isso atinge muita gente hoje. Então, aquelas pessoas que antes achavam loucura, que xingavam, que diziam que nunca havia possibilidade, sendo que o Senado agora vai ser obrigado a discutir
a monarquia por iniciativa do Rodrigo Patriota, né? Ou seja, eles estão agora cada vez mais enraivecidos porque estão com medo de que isso aí possa virar agora uma realidade. Sem dúvida nenhuma. E você, Vitor, te chamam de maluco? Como é que é a relação da sua mãe, dos seus amigos, em relação a você ser um monarquista? Olha, cara, a relação dos meus amigos, eu não converso muito com eles, mas quando eu converso, eles me chamam de reizinho. É a primeira coisa que eles falam. Eles chamam, olha o reizinho chegando, olha o reizinho chegando. Mas é que nem o Rodrigo falou, né? A gente sempre é ridicularizado no começo, mas entra debate. E o debate acaba, entendeu? A ideia, as informações acabam com qualquer debate. Ou a pessoa vai te atacar ad hominem, como diz o Rodrigo, ou ela vai baixar a cabeça e ela vai continuar e vai querer saber mais sobre isso. É o que acontece comigo também, entendeu? Eu falo com a minha mãe ela não gosta, não quer saber, entendeu? Não quer saber de A mais B, se de república, eu acho que ela nem entende, então ela nem quer saber, né? O meu pai também é uma outra pessoa que é muito ocupada, então a gente meio que não fala muito sobre isso, mas quando fala, ele ouve, ele escuta. Porque eles sabem que eu sou interessado, que eu procuro saber, que eu estudo sobre isso, né? E como eu estudo sobre isso, eles sabem que... Não, mas eu sou filho deles, né? Vocês vão contra mim, né? Pelo menos é um pouco de sacanagem. Mas, enfim, os dois são tranquilos. Os meus amigos é que nem o Sensei falou, não tem muito o que falar, não. O começo ridicularizando e depois, com o debate, eles ou mudam de ideia ou eles me bloqueiam e não falam mais comigo, ou coisas assim. Né? Mas é basicamente isso. Eu passei por isso também, todo mundo passa, né? Principalmente, ainda mais quando está à frente de um movimento, né? Inclusive, o negócio da Mariana Godoy, eu estava no dia que Dom Bertrand estava indo para Mariana Godoy e eu estava recebendo o vocalista da banda Cogumelo Plutão, Blanche Van Gogh, lá na Casa Imperial do Brasil. Então, para mim foi uma coisa assim, muito incrível, né? Porque primeiro eu estava conhecendo um artista, que eu nunca tive contato com um artista, e depois eu vi o Dom Bertrand indo para a Mariana Godoy, depois retornando e elogiando muito o programa. Então, para mim, foi um caso bem especial. Aliás, eu já estou vendo aqui que a sala está repleta, inclusive um célebre participante do canal Monarquia Livre, que é o Rodrigo Brasileiro, está também entre nós. Seja bem-vindo, Batata Doce, que está sempre aí travando grandes combates. Deixa eu colocar aqui, que sumiu aqui a página. Sumiu aqui a página do chat. Mas, enfim, um abraço ao Batata Doce, ao Rodrigo Brasileiro e a todos aí que estão assistindo o Monarquia Livre. Me diz uma coisa, vocês já tiveram contato com os príncipes? Conte um pouquinho dessa experiência, se vocês já tiveram. Eu fui pro encontro monárquico do Pará, né? A gente teve a Von Region teve um standzinho lá, foi muito legal, graças a Deus. Agradeço muito ao povo do Pará mesmo, porque foi um negócio bem bacana. Foi engraçado que eu peguei o avião junto com eles, né? E eles sentaram os dois assentos atrás de mim. E eu não tinha, eu costumo descansar um pouco no avião, e eu não tinha trazido nada assim para botar, me colocar como um travesseiro, assim, uma coisa assim. E eu coloquei a minha bandeira ali, né? Eu peguei minha bandeira, montei minha bandeira e deitei ele no avião. E quando a gente estava descendo, eu coloquei a bandeira na minha perna e eles começaram a passar, né? Eles passaram. E o Sepúlveda estava ali. O Sepúlveda também, junto com o Dom Bertrand, também tá sempre os dois juntos. Ele olhou para minha bandeira, deu uma olhada para minha bandeira. Ele assim... Ele fez um joinha, assim, né? Só que a gente pegou o corredor para ir até pegar as bagagens.
E eu via que ele estava lá na frente, eu via que ele parava, olhava para trás, esperava um pouquinho, e eu via que ele estava querendo conversar comigo por causa da bandeira, né? E uma hora ele se encontrou ali, e ele falou assim, essa é a bandeira imperial? Eu, sim, essa é a bandeira imperial, não sei o quê. Ele, tá vendo aqueles dois lá na frente? Eu disse, sim, são dos dois príncipes imperiais. Eu disse, eu sei. Eu não conhecia ele não me conhecia. Aí, já no encontro do Pará, ele olhou assim para mim, eu tava vendendo as coisas lá, daqui a pouco ele para para mim e fala assim, então tu é o dono da Von Region? Eu disse, um dos sócios. Eu preciso pedir desculpa para ti, porque, não sei se, pelo amor de Deus, não precisa disso, né? Mas agora tu sabe quem eu sou e eu sei quem tu és. Assim. Foi bem engraçado a questão do Sepúlveda. O Sepúlveda é genial, né? Ele é muito engraçado. Muito ele é. Eu, desde os 19 anos, conheço o seu Sepúlveda. Chamo ele de grande mestre, né? Uma pessoa super agradável, super brincalhona. E você, professor? Também chegou a conhecer os príncipes? Como é que foi a sua experiência? Não, eu não conheço nenhum deles pessoalmente. Inclusive, é até engraçado, porque quando eu digo que eu sou monarquista, para algumas pessoas, muitas vezes elas acham que, assim, tipo no 7 de setembro que teve agora, eu fui para o desfile cívico e eu levei a bandeira do Império. E aí passou alguém e disse assim, é o Império? Eu disse, porque você tem alguma parte lá com os príncipes? Você é da família real? Isso sempre acontece. Quem apoia, a monarquia apoia porque está advogando em causa própria, porque é da família real ou ganha alguma coisa com isso. Eu falei, não conheço nenhum deles pessoalmente, inclusive. O mais próximo que eu tenho deles é que, de uma forma muito inesperada, uns 3 anos atrás, eu acho que é porque, na época, eu contribuía um pouco com o Caos Imperial, não sei, mas eu recebi um cartão de Natal do Dom Luiz, assinado por Dom Luiz. Então, foi o mais próximo que eu cheguei de um príncipe, foi um cartão dele, mas, tirando isso, eu não conheço nenhum. Vou ter a possibilidade, acredito eu, no dia 25 de novembro, né, aproveitando aqui para fazer a propaganda, que no dia 25 de novembro vai ter o primeiro encontro monárquico aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. E o Dom Bertrand, ele vai vir para dar uma palestra, então eu espero ter a oportunidade de conhecê-lo nesse momento. Com certeza, vai estar aí o seu Sepúlveda, todo o grupo aqui lá da Casa Imperial, pois não, Vitor? Eu conheci também o Dom Bertrand e o Dom Luiz Felipe também. Dom Luiz Felipe também é uma pessoa muito agradável. Dom Bertrand, infelizmente, o contato que eu tive com ele foi para entregar um presente e nada mais, porque é uma pessoa muito ocupada, né? A Alteza é muito ocupada, está sempre com alguém querendo conversar com ele. Eu não tive eu também estava com o stand lá para cuidar e não tive tempo para conversar com a Alteza, mas Dom Luiz eu conversei bastante. Vitor, não fala da gravata, pelo amor de Deus. Como é? Não fala da gravata. Não é. Só para adiantar aqui, o Rodrigo Brasileiro está dizendo no chat para você falar sobre a promoção de 50% de desconto para os membros da OIB. Então, 50% de desconto aí para a OIB aí dos produtos da Von Region. Tu é da Von Region ou Sensei? Devia ter deixado quieto isso aí, pelo amor de Deus. Não, foi só para... Deixa ele falando sozinho lá, cara. Pô. Foi só para fazer a comédia. Então, além do Rodrigo Brasileiro, está a Bianca, que sempre está com a gente. Batata Doce, sempre presente também. Seja bem-vinda. Arlindo, Amaro. A galera estava muito ansiosa por hoje, porque eu fiz uma saideira de noite, umas 11 horas, eu abri, horário de Brasília, eu abri o chat de noite. A gente sempre, de vez em quando, a gente aparece meio de surpresa para fazer aí uma conversa descontraída com os internautas. E hoje eu falei, o pessoal vai lá da Von Region lá, né? E muita gente aqui do Monarquia Livre pergunta dos produtos, né? Que é uma bandeira, que é o bottom, qual é o forte de vocês? O forte de venda?
O forte de vendas são os pins. Os pins e as bandeiras, óbvio, né? A bandeira é que mais sai. As camisetas saem bastante também. Na verdade, tudo sai de acordo com o seu valor também, né? A camisa sai um pouco menos, que é um pouco mais caro, as camisetas também, e assim por diante. Quanto mais barato, mais sai. Mas o que mais sai, na verdade, são os pins, porque eu acho que é uma coisa simples, todo mundo gosta de ter, e é uma coisa que tu pode botar em qualquer lugar. Por exemplo, teve o Oktoberfest aqui em Blumenau, que é uma festa de cerveja, e a gente sempre vai com os bonés e com os chapéus típicos alemães, e eu enfiei vários pins da Bon Region aqui em cima. Então, pode usar na camisa, pode usar no chapéu, porque na verdade esse pin, o chapéu da Oktoberfest, o chapéu típico, ele tem vários pins da Alemanha, mas eu enfiei alguns brasileiros ali da... Não pode andar de chapéu da Von Region, não? Com o símbolo da bandeira, sim? Será que Pode. E o que mais sai são os pins e a bandeira. A bandeira sai bastante também. A bandeira a gente já vendeu uns 3, 4 lotes aí, já foi bem legal. E como é que está sendo a experiência de vocês em venderem produtos da Monarquia? Estão tendo dificuldade? Os produtos têm saído bem? Olha, cara, eu vou te dizer... Só para completar, gostaria que vocês fizessem uma análise desde que vocês começaram as vendas, como é que está caminhando, está crescendo, como é que está indo? Então, o feedback é impressionante, né? Eu acho que quando a gente começou, até pela questão que eu falei para ti antes, que era que a gente tinha a ideia de vender produtos de qualidade, a pessoa, quando chegar o produto, ela se surpreender ainda mais com o que ela recebeu, né? Porque quando tu recebe um produto, eu já sei, vem uma televisão, eu sei muito bem como é que é a televisão, eu sei. O PIN, como a gente não consegue, em foto, você não consegue ver exatamente como ele é, né? Nem as camisetas e nem a camisa. Nada, por foto, é quase impossível ver, porque a pessoa tem que testar, ela tem que ver o tecido, o PIN, ela tem que ver se não tem nenhuma ranhura, se os detalhes são todos muito bem feitos, né? E quando a gente começou a fazer, a gente pensou, vamos fazer produtos realmente de qualidade. Tanto que os pins a gente mandou refazer na época, porque eles tinham erros heráldicos. E erro heráldico para a gente não podia ter, né? A gente falou para o nosso fornecedor, olha, meu querido, não dá, entendeu? Ou tu faz a coisa certa, ou a gente não vai vender isso aqui. Aí a gente conseguiu resolver lá, né? E, cara, então, pra gente, a experiência está sendo ótima. Para mim, está sendo ótima, porque, na verdade, meu grande sonho era abrir algo relacionado a isso. E vender produtos que as pessoas gostem, né? Que remeta a algo que dê esperança para as pessoas, que elas consigam ver, que elas consigam usar com orgulho. Por isso que a gente usa muito a palavra orgulho. A gente gosta que as pessoas tenham orgulho de vestir a nossa camiseta, as pessoas tenham orgulho de colocar o PIN, orgulho disso tudo. E por isso, eu acredito, pelo nosso esforço, por tudo isso, o feedback é incrível. Graças a Deus, o feedback das pessoas, com todo mundo que a gente conversa, não tem uma alma viva que fale mal, ou alguém que receba e que diga que é feio, que tem algum defeito. Ou se tem algum defeito a gente troca também, né? Porque vai que... Mas a curadoria é muito grande lá, porque o nosso Rafael, que não está aqui, ele é muito... se eu sou chato, ele é muito chato. Ele só coloca se está 100% certinho, bonitinho. Tinha que ver os bastidores ali dele fazendo... Que bom, eu gostaria que vocês um dia filmassem aí os bastidores, divulgassem na internet. Melhor. Canal, né? Sempre fazem isso, né? Em tantos lugares, né? A gente faz de vez em quando, assim, uma coisa no Instagram. No Instagram que a gente faz assim, de vez em quando. Mas como eu cuido do Instagram, às vezes a gente tem um problema de comunicação ali para botar coisa e tal, mas enfim. E no começo, cara, foi um pouco difícil. Para falar bem a verdade, assim, nos 5 primeiros dias foi um pouco difícil porque acho que as pessoas estavam esperando, por ser uma loja monárquica, por ser uma loja de monarquia, eles estavam esperando o brasão.
para tudo que é lugar, né? O brasão do Império, em tudo que é lugar, né? Aí quando a gente faz uma coisa diferente, que sai um pouco, que não é que é um viés um pouco menos ideológico, né? Que é para as pessoas usarem, para os amigos delas usarem, para elas darem de presente. Por exemplo, essa camiseta que o Sensei está usando, não é uma camiseta só para monarquista, é uma camiseta para todo mundo. Porque é uma camiseta, ó, despesa inútil é furto nação. Cara, é uma coisa extremamente atual. A gente tenta fazer uma coisa mais atual, entendeu? Do que sempre remontar aquela coisa que é só para as pessoas que entendem. A gente quer que todo mundo entenda, a gente quer fazer monarquia para todo mundo, entendeu? E por isso que a gente coloca nos nossos produtos, atrás vem um QR Codezinho, que é aquele códigozinho que tu passa o leitor, o código de barra do celular, né? E a pessoa passa o leitorzinho, ela vai e remete toda a história da camiseta. Por que é despesa inútil furtanação? Por que tem o busto do Dom Pedro II? O que significa esse P2 embaixo? O que significa aquele 1861 ali? Entendeu? Então, a gente tenta fazer que a pessoa ela se interesse pela monarquia ou até ela consiga conversar com uma outra pessoa sobre monarquia usando a camiseta. Porque daí a pessoa vai perguntar. Inclusive, mas o professor está ficando forte, está quase virando o Hulk, é o tamanho que ele ficou. Ele está fazendo propaganda, cara, deixa ele lá fazer. Cara, eu tô filmando, eu tô vendo a câmera dele. Mas isso que o Vitor falou... Você está falando e ele está mostrando a camiseta. Aqui tem cameraman, meu amigo. Mas, ó, isso que o Vitor falou, do Space Inútil é Fogo para a Nação, isso daqui a gente leva em conta justamente isso. Nós somos uma marca que ela não é apenas para monarquista usar. É sim para aquelas pessoas que gostam da história do Brasil, né? Por exemplo, você não precisa ser monarquista para saber e concordar com a frase de Dom Pedro II, que hoje em dia o que nós mais temos é justamente despesa inútil para esse país. E você saber que há mais de 150 anos por aí, alguém que liderou o Brasil já falava isso, onde foi parar esse sentimento? Onde foi parar essa revolta de saber que o nosso dinheiro não está sendo bem utilizado, né? E aproveitando aqui que falou dos pins, eu estou com 2 aqui que não sei se vai dar perfeitamente para enxergar, mas esse daqui... Tá perfeito. É o colorido. Deixa eu fazer aqui. Deixa o pessoal ao vivo ver, comprar, né? Vamos deixar na expectativa, galera, né? Nosso site é só entrar lá que você vai ver bastante foto, bastante história sobre eles. E o outro pin, tem aí? Ah, sim, sim. Deixa eu ver o outro pin. O outro é esse monocromático aqui. Aí, pessoal, olha que pin bonito, ó. O pessoal vai olhando, nossa, muito bonito, parabéns mesmo. Lindo mesmo. Ele é em 3D, esse aí. Muito bonito. Vamos ver aí, o pessoal aí deve estar curtindo. Tem um aí que se ele... Ó, eu vi ali, tem um Batata Doce. Ô, Batata Doce, as imagens têm copyright, hein? Se tu fizer isso, vai ter um processinho, hein? Não vem com essa brincadeirinha, não. Aliás, o Batata Doce, ele é socialista, mas eu até falei para ele que é monarquia. Socialista querendo comercializar ele é socialista, só o seguinte, eu sempre falo para os meus pessoal que escuta o Monarquia Livre, que existe monarquia para cada pessoa. Você pega na Holanda, você vai na Holanda, tem os liberais. Eu até falei para o Batata Doce, pega o avião e vai para a Holanda, vai para a Dinamarca, que lá... Para a Suécia... A Suécia já é esquerda, já é uma coisa mais Estado presente. A Dinamarca já é mais liberal, né? Ele até falou para mim. Inclusive, é uma pessoa muito inteligente, viu? Ela fala que usa a Bolsa Família, mas eu sei que não, que tem uma inteligência incrível, Batata Doce. E ela fala para mim que lá já dá para andar pelado, não sei na onde, então ela já viajou para esses lugares. Então, porque sempre estou falando, professor, em relação à monarquia, que o Brasil é uma monarquia mais conservadora, né? Vem muito a família imperial da igreja, inclusive um das
o Dom Bertrand, da família imperial lá de São Paulo, eles são muito devotos de Nossa Senhora de Fátima, né? Que vem lá de Portugal. Logicamente, existe sempre uma controvérsia se a monarquia vai voltar, se vai ter alguma repressão religiosa. Eu gostaria que o senhor, que é um excelente historiador, fale a respeito da religião na monarquia. Certo. Olha, a religião do Brasil, no Império, primeiro que existia uma religião oficial, né? Não é como hoje que o Estado, ele oficialmente é laico. No Império havia uma religião oficial que era o cristianismo católico. Havia liberdade de culto para todas as outras religiões, contanto que esse culto ele fosse em âmbito privado, e que não fosse, ou mesmo particular, mas que não fosse em obras públicas, que não fosse em lugares públicos. Não havia a perseguição em si por você ser muçulmano, por você ser judeu. Dom Pedro II chegou até a dizer certa vez que como ele poderia julgar alguém em relação aos judeus que tinham o mesmo Deus que ele, né? Então, a ideia é que havia uma liberdade de expressão, mas como havia, né, temos que nos transportar para o século XIX, que era onde eles estavam vivendo, claro que não poderia ser a mesma coisa de hoje. Eu acredito que se hoje a monarquia fosse restaurada, cada príncipe é uma pessoa antes de mais nada. E eles têm as suas próprias opiniões e convicções. Eles têm, inclusive, os seus conhecimentos para saber que o Brasil atual, ele não surgiu do nada. Ele surgiu de toda uma cultura ocidental. Fomos colonizados por um povo extremamente católico. Então, o cristianismo, assim como outros elementos, são base da construção do que nós somos hoje. Nós temos uma sociedade no país que ainda é bastante conservadora. E eu não falo isso como um elogio ou como um defeito. Eu falo como um fato histórico. Nós somos, em boa parte, conservadores. E eles darem a opinião deles sobre isso, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu acredito que na volta da monarquia permaneceríamos da mesma forma, não teríamos uma religião oficial. Salvo engano, até o Papa Francisco já chegou a dizer que ia dar uma espécie de orientação de que a melhor coisa para a nação realmente é um Estado laico, né? Que permita a liberdade de todas as outras religiões também de acontecerem. Então, eu acredito que nós não mudaríamos nesse sentido, no caso, mas que algumas pautas, você fala assim, nós temos que ser mais liberais, aquela coisa toda. Só que se você for fazer, por exemplo, todo mundo fala em democracia, todo mundo fala que não quer ser monarquista porque não aceita um chefe de Estado que não seja eleito pelo povo. Muita gente, nesse momento, adora falar de uma democracia eletiva. Entretanto, quando você vai para essas mesmas pessoas críticas e fala assim, vamos colocar uma eleição para saber se a liberalização das drogas ela é permitida. Vamos fazer uma eleição para saber se aborto é permitido. Vamos fazer uma eleição para saber se casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido. Nós sabemos plenamente que no Brasil nenhuma dessas coisas vai passar. Então, nesse momento é que as pessoas trocam de opinião. Elas falam, não, mas não pode deixar o povo decidir por algo que eles não entendem. Você vê como é contraditório, né? Então, temos esse problema. O Brasil ele sempre vai ter esse grupo mais conservador, e a democracia é isso, né? Nós temos que deixar todos esses tipos de pensamentos acontecerem a partir do momento que eles respeitam a Constituição, que eles respeitam as regras da nação, e que eles não invadem o direito do outro, de acreditar ou defender, seja lá o que for. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver ali o chatzinho aí, quem que tá? O Batata Doce está sempre escrevendo muito aí. E o que é esses 17 reais? Falar da imagem, falou que paga 17 conto na camisa. Olha, o Batata Doce, aumenta um pouco esse valor aí que você leva, hein? Não, ele está dizendo o seguinte, que a gente poderia fazer as camisas nas nossas cidades e que é mais ecologicamente saudável pegar a imagem de uma camisaria, sai por uns 17 reais no máximo. Nossa, a gente já está famoso, já estão até copiando a gente, olha só. A marca famosa, daqui a pouco... Olha, você vê de esquerdista querendo copiar coisa de monarquista, né? Olha como é que a coisa vai fluindo. Me diz uma coisa, professor, como que você vê, nós vemos na
na internet, principalmente no Facebook, comunidade de cunho de esquerda, até escrito esquerdistas monarquistas. Como que o senhor vê essa novo grupo, essa nova tendência de esquerdistas acabarem até mesmo se tornando monarquistas? Olha, eu acho o seguinte, hoje a gente vive um mundo bastante radical, em que se você concorda com uma pauta de esquerda, você já é taxado de mortadela, se você concorda com uma pauta da direita, você já é taxado de coxinha, e as coisas não funcionam assim tão preto no branco. No Brasil funciona porque aqui a falta da educação, infelizmente, impera, né? Mas nada impede que uma pessoa, ela concorde com algumas pautas de esquerda e concorde com algumas pautas de direita, e ela não seja contraditória por causa disso. Uma coisa é certa, a monarquia, ela tem sim uma essência conservadora, porque ela traz muito a tradição consigo. E o que é ser conservador? Ser conservador é você não querer que as mudanças aconteçam de uma forma tão brusca, que você não queira arriscar alguma coisa que já funciona de muito tempo atrás para dar um tiro no escuro sem saber o que vai acontecer. Já quando você é mais liberal, ou como a gente chama mesmo a própria ideia de esquerda, você se coloca numa posição mais de revolucionário e você quer aquelas mudanças mais drásticas, mais rápidas, sem levar em conta as possíveis consequências que aquilo pode causar. Então, o que acontece? Eu não vejo necessariamente uma contradição entre esquerdista e monarquista. Eu consigo ver uma contradição entre comunista e monarquista. Aí eu consigo ver a contradição. Porque uma coisa é diferente da outra. O comunismo, em sua essência, ele não quer ninguém ou nada, nenhuma instituição que possa lhe dizer o que fazer, que possa lhe dizer que caminho deva seguir, não quer um Estado. Só que nem todo esquerdista, ele é comunista. Você pode ser esquerda, como eu disse, porque você defende ou se considerar de esquerda, porque você defende algumas pautas que não necessariamente precisam ir contra todo um sistema monárquico. É só você levar em consideração que nós temos monarquias pelo mundo, que você tem um governo momentâneo de esquerda, um governo que foi eleito para seu mandato e eles se consideram de esquerda. E a monarquia não acaba por causa disso. O rei não morre por causa disso. Então, eu acho que o pessoal é muito radical quando pensa sobre isso. Mas uma coisa é certa, o esquerdismo radical, né, o comunismo, por exemplo, ele não se encaixa na ideia de monarquia. É como você dizer, por exemplo, que você é um comunista cristão. É uma coisa que é um total absurdo, porque você não pode ser cristão sendo comunista, porque a base do comunismo é o ateísmo também. Então, sabe, é como você ser judeu e adorar a suástica, adorar o nazismo. Realmente são coisas que não se misturam, são água e óleo. Quer complementar isso, Vitor? Esse comentário do professor? Eu sinceramente acho que a monarquia ela é para todos. Todo mundo, desde que aceite a monarquia, desde que aceite o Brasil em primeiro lugar, entendeu? Brasil acima de tudo. Não é isso? Brasil acima de tudo é um slogan do Bolsonaro, mas enfim, eu acredito nessa questão, entendeu? Se respeitar a Constituição, né, a Constituição monárquica, né, que for, há espaço para todo mundo. Porque, na verdade, a monarquia ela é democrática. E se tu disser que as pessoas que política de esquerda não é bem-vinda na monarquia, ela deixa de ser democrática. É simples. Entendeu? Então, eu vou emendar a pergunta para você, em cima também do professor, em cima do que nós estamos falando. O que te chamou a atenção na monarquia? O que te prende a monarquia? É o lado da cultura que te chamou a atenção? É o lado dos bons exemplos? O lado do comércio? O que te fascina na monarquia? Me fascina ao lado dos bons exemplos. É ao lado de ter alguém lá em cima mostrando para a sua população, para o povo, como se portar. Entendeu? E o Estado e o governo, como se vocês já viram The Crown, né, a série que é magnífica da Netflix, ele exatamente, e como eu descobri que o professor Gagliardo também falou,
o governo, ele faz com que o rei tenha esses bons exemplos. Porque se o rei não tiver esses bons exemplos, ele já não representa a nação. E se ele não representa a nação, ele não deve ficar. Então, é uma coisa que são mecanismos que eles vão fluindo de uma forma que não há ruptura, entendeu? Então, a pessoa... quando a gente fala de monarquia, a gente vê Elizabeth II, tu não sabe o que ela sente, tu não vê nada, só bons exemplos. Claro, tem ali um dissidente, tem um Harryzinho, tem uma coisinha assim, tem a Princesa Diana, mas enfim, é o que eu acho. O que eu mais gosto da monarquia é só ao lado de fazer as pessoas verem, se o rei limpa o cocô do seu próprio cachorro, por que eu não posso fazer? Entendeu? Se ele faz isso, por que eu não faço? É mais ou menos dessa forma, porque eu acredito muito na educação, entendeu? Eu creio que a educação é que vai mudar o Brasil. E hoje a gente vê na República bem ao contrário disso. É totalmente ao contrário disso. É político xingando político. É claro, isso vai acontecer na República, na monarquia também, porque vai ter político. Mas não vai ser eles não vão ser os representantes da nação. Os representantes da nação vai ser o imperador e a imperatriz e a família, entendeu? Então, se eles derem bons exemplos, os políticos eles ficam bem abaixo nessa escala de exemplos que eu digo. E hoje a gente tem vários cheio de maus exemplos, é Lava Jato, é isso, é corrupção, é político falando mal de político, e é uma coisa natural da política, porque eles são partidários, né? E eles não pensam no Brasil, assim, eles não pensam em dar esses exemplos. Então, para mim, o exemplo é fundamental. No meu caso, professor, o que te fascina na monarquia? O que te mais qual é o ponto que o senhor mais gosta aí falar? Eu sou monarquista por causa disso. Certo. Eu sou monarquista por causa de 3 palavras, né? A primeira delas é tradição. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à tradição, eu busco saber quem foram os meus antepassados, e isso é uma coisa que nós, se nós não fôssemos, se você parar para prestar atenção, nós temos 2 pais, todo mundo teve 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós, 64 pentavós e assim por diante. Se por exemplo, dos 128 sexto-avós que nós tivemos, um só não tivesse existido, nós não estaremos aqui hoje. E nós não sabemos nem qual o nome dos nossos bisavós, o que eles fizeram e tudo mais. Então, eu acho que a tradição é muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: a tradição é a democracia dos mortos. Eu acho essa frase lindíssima, porque é como você mantém um pouco daquilo que tantos já fizeram anteriormente para estarmos onde nós estamos. Então, a tradição é uma coisa principal. A segunda palavra é modernidade. Eu acho que muita gente que acha que a ideia da monarquia é retrógrada, ela simplesmente desconhece ou anula o conhecimento sobre Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Noruega, Dinamarca, Suécia. Nenhum desses países são retrógrados ou atrasados. Mas essa é a mentalidade que o jovem brasileiro, que as pessoas do Brasil têm, por causa do que elas aprenderam na escola, do absolutismo, da monarquia da época da Idade Moderna, e não da monarquia como os dias de hoje. Então, se você pega a Inglaterra, que foi pioneira na Revolução Industrial, se você pega o Japão, que é sempre referência quando se fala em tecnologia e tudo mais, você percebe que isso não tem nada de retrógrado. Então, a monarquia é o único sistema que consegue juntar tradição e modernidade. E a terceira palavra que me encanta e me faz ser monarquista é a continuidade que o Vitor falou. Não adianta nada você ser uma república e você tem um presidente que ele consiga ser ótimo, com a melhor das intenções, que ele passe 2 mandatos, ou seja, 8 anos, que ele se torne o melhor presidente da história do país, se o presidente seguinte vai se desfazer tudo que ele fez. Você quebra com qualquer possibilidade de um país crescer dessa forma. Na monarquia,
nós temos a continuidade. O príncipe nunca vai fazer uma navegação contrária ao que seu pai fez. Ele, desde criança, ele é educado para entender os problemas da nação, para orientar o parlamento, para conversar sobre tudo e para estudar muita coisa, e isso vai fazendo com que ele tenha um interesse próprio pelo progresso do país. É como aquela velha frase, na república, os presidentes só se preocupam com as próximas eleições, e na monarquia, os imperadores se preocupam com as próximas gerações. Então, essas 3 palavras, para mim, definem, quando alguém pergunta de uma forma resumida, Rodrigo, por que você é monarquista? Eu falo, porque na monarquia existe tradição, existe modernidade e continuidade. Enquanto no Brasil a gente não sabe quem vai ser o presidente do Brasil nos próximos 6 meses, porque a gente não sabe se Michel Temer cai, se alguém assume, no Reino Unido, ou melhor, na Inglaterra, eles sabem quem vai ser o chefe de Estado dele pelos próximos 100 anos. Porque nós temos aí um príncipe Charles como linha de sucessão, um príncipe William, o príncipe George e o príncipe e a princesa Charlotte. Então, nós sabemos muito bem quem serão os próximos. Aí, quando nasce um novo, ele muda um pouco a linha, mas todo mundo fica sabendo quem será o seu representante. Até porque, depois que passa um bom tempo aí, 20, 30 anos, entraram tantos primeiros ministros, saíram tantos primeiros ministros, e a vida seguiu. Uma das coisas que me fascina na monarquia é que essa sensação de a politicagem e a partidariedade da monarquia não é ligada a partido político e tão logo não é ligado a grupos econômicos. E um lado muito bom da monarquia, que vocês podem até explorar, depois eu queria que vocês comentassem, é a respeito da fiscalização e da independência de certos órgãos, como o STF, como o Banco Central, como o Tribunal Superior Eleitoral, como até mesmo as agências reguladoras. Você, Rodrigo, é a favor desses órgãos todos que eu falei, dessas instituições todas ligadas ao imperador? Olha, eu não sei te responder se de todos, né? Eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber quais são todos esses órgãos. Mas alguns, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que a indicação de um membro para o Supremo Tribunal Federal, ela não tem como ser isenta. É muito difícil você encontrar um presidente que esteja realmente preocupado com os interesses da nação e que ele indique alguém apenas pelo currículo, pela forma ilibada com que essa pessoa levou a vida dela. Ele muitas vezes indica pessoas que prestaram algum serviço ao seu partido, ou a ele próprio, ou que é algum amigo, que numa hora de necessidade ele vai devolver esse favor de tê-lo colocado no emprego que é o que melhor paga no país, né, o teto salarial da nação, que é o Supremo Tribunal Federal, por um período vitalício, ou seja, é uma forma quase obrigatória dessa pessoa ter que devolver de alguma maneira esse favor. É isso que a gente vê hoje em dia, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos cometendo muitos absurdos. Você vê, por exemplo, para citar um como exemplo, né, o Dias Toffoli, ele foi indicado pelo Lula, e o Dias Toffoli, ele, pelo menos na época que foi indicado, ele só tinha graduação em Direito. Dias Toffoli não tinha um mestrado, Dias Toffoli não tem, acredito eu, um doutorado. Dias Toffoli reprovou 2 vezes para concurso no estado de São Paulo. Como que uma pessoa dessa teria condições intelectuais de se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é para ser a nata dos ministros, dos juízes do país, né? Mas ele tinha, coincidentemente, né, sido advogado do Partido dos Trabalhadores. Então, isso fez com que Lula o colocasse como membro do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente transfere essa responsabilidade de indicar para o imperador, que não tem ligação com partidos políticos, que ele tem a idoneidade para escolher alguém que realmente possa servir a nação de uma forma mais desinteressada, isso ajuda muito o país, né, sem dúvida nenhuma. E acredito que em vários outros órgãos, que hoje nós temos uma indicação extremamente política, sendo transferidos para o imperador, eu acredito que o país teria, sim, muito a ganhar. E o Vitor acha disso? Eu acho que se tirar tudo da política, esses órgãos reguladores têm que se tirar tudo da política. Não há como fazer uma coisa idônea quando tens um partido político te indicando. É impossível.
Não tem como. É que nem o Rodrigo falou, uma hora tu vai ter que retribuir esse favor, ou eles vão te cobrar esse favor, não é que tu vai ter que retribuir, eles vão te cobrar esse favor, né? Então é quase que impossível tu ter um... E quando o imperador, ele faz isso, a pessoa não faz pelo imperador, ele faz pela nação, porque o imperador nada mais é do que o representante máximo da nação. Então, se ele é o representante máximo da nação, por que ele não pode fazer indicação? Então, para mim... Outra coisa, ele foi indicado pelo imperador, ele vai ter plena consciência que ele foi indicado pelos méritos dele, né? Sim. Não é nenhum favor que está sendo prestado. Mas porque o imperador vai querer que ele seja uma pessoa muito bem instruída, né? Porque o imperador vai pensar o quê? Na nação. Cara, é um negócio muito fluido, não tem... Então, nós podemos dizer, então, que a fiscalização seria muito boa na monarquia, por causa que todos esses órgãos seriam nomeados pelo imperador, seriam órgãos isentos, preocupados apenas com... Acho que tudo que o imperador indica vai ser uma coisa mais isenta do que um partido político ou algum chefe de governo indicar. Isso é o básico. Só deixa eu fechar a porta aqui, que o meu cachorro entrou e abriu a porta. Com essa ideia de fiscalização, seria um ponto que tinha atenção, ou você acha que tem um ponto mais importante do que fiscalizar os políticos para que eles não tenham essa liberdade toda de fazer o que eles querem? Eu não consegui entender a pergunta, Marcos. Eu estava perguntando se o senhor acha que a missão, a característica do poder moderador de fiscalização, né, da fiscalização de todos esses órgãos, ele é mais importante que as outras funções do imperador, já que nós estamos vendo aí que esses políticos, eles não têm ninguém que fiscalize, eles fazem aquilo que eles querem, eles estão amarrados por partidos e por uma roleta chamada voto. O que o senhor acha dessa função de fiscalização do Estado? Eu acho que é uma boa opção para a gente começar a mudar o país. Por exemplo, Dom Pedro II passou 49 anos reinando sem aumentar, governando. Reinando ele passou mais tempo ainda, porque ele se tornou imperador aos 5 anos de idade. Mas governando ele passou 49 anos e ele nunca aumentou o seu salário, o soldo que recebia como imperador, mesmo com as câmaras favoráveis a isso, mesmo com o país tendo aumentado 10 vezes a sua economia. Ele achava que o valor era justo e que ele já não precisava mais do que aquilo para viver. O que acontece quando a República é proclamada, dado o golpe republicano? Os golpistas, né, o Floriano, o Deodoro, eles aumentam os seus próprios salários. Essa prática, essa atitude, é uma prática que nós vemos até os dias de hoje, quando eles aumentam os seus próprios salários, porque eles agora dominam tudo, porque o representante da nação não é mais um não político, não é mais o imperador. Né? O Rui Barbosa falava no seu discurso no Senado que faltava, na época da monarquia, tinha aquele farol que a tudo vigiava, que, né, ficava olhando. Isso não é uma coisa para a gente ter medo, porque a pessoa pode pensar, mas se o imperador começar a querer ir além dos seus reais atributos, das suas reais funções. Se ele quiser começar a se achar muito e fiscalizar mais do que é necessário, ou querer impor algumas novas regras, as pessoas têm que lembrar que existem mecanismos e dispositivos constitucionais para impedir que o imperador ele faça algo que não está previsto na Constituição. Então, no parlamento e numa monarquia, ou no parlamento e no monarca, o monarca fiscaliza o parlamento e o parlamento fiscaliza o monarca. Se o monarca quiser fazer algo contra a Constituição, o parlamento poderá ter, inclusive, a chance de até derrubá-lo e dar prosseguimento à linha de sucessão.
Mas, obviamente, esses embates, aos poucos, vão se tornando quase nulos. É por isso que as pessoas hoje, elas falam que lá na Inglaterra, uma rainha é só de enfeite. Não, não é só de enfeite, é porque lá eles já possuem uma educação política tão forte que a rainha sabe até onde ela pode ir e o parlamento sabe até onde ele pode ir. Só que ninguém sabe que a rainha, nos dias de hoje, teria poderes constitucionais para dissolver o parlamento e convocar novas eleições, caso o parlamento começasse a agir de forma extremamente necessária, contra os interesses da nação, porque ela representa a nação. Quem representa a nação hoje no Brasil? O presidente. Aí já não precisa falar mais nada, né? Essa questão da evolução é muito engraçada. A gente pode passar um paralelo com a própria evolução humana, né? Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um rabo para equilibrar, né? Hoje nós temos apenas um cóccix. É a mesma coisa que acontece lá. Lá eles também têm o poder moderador, só que ele está tão retraído, mas tão retraído porque não há mais necessidade disso, e que eles não existe mais a necessidade, porque, como o Rodrigo Sensei falou, todo mundo já sabe o seu limite. Então é bem isso mesmo. Podemos dizer, então, que a frase de Dom Pedro II, a célebre frase, é válida. Eu apenas coloco um pequeno óleo na engrenagem. É que aqui a gente ainda era uma monarquia muito, muito nova, né? Muito nova. Então era necessário, porque as pessoas não têm educação. Na verdade, a gente tinha poucas escolas aqui no Brasil, né? Na época. E o Dom Pedro II que modernizou isso, tirou 50% do analfabetismo brasileiro, foi no governo dele. Então, naquela época era necessário, e até hoje é necessário, porque não existe essa tradição, não existe esse respeito político que existe lá, né? Lá todo mundo respeita a Rainha Elizabeth II. Se tu falar qualquer coisa em voz alta para Elizabeth, alguém do teu lado vai dizer assim, tá louco? Entendeu? Porque lá existe ela é muito popular, ela é muito respeitada. Olha quanto tempo ela já passou reinando, e não teve um escândalo assim que tu pudesse dizer dela mesmo. Na história, a gente não costuma trabalhar com o se, né? Porque muitos alunos adoram perguntar, professor, e se o Napoleão tivesse vencido? E se o nazismo tivesse vencido? A gente não trabalha com a hipótese do se. Mas eu vou arriscar dizer aqui que se a República não tivesse sido proclamada, hoje estaríamos numa monarquia muito parecida em termos de monarquia, não estou falando de níveis educacionais, mas isso aí eu não sei. Mas em termos de relação monarquia-povo, nós estaríamos muito parecido com a Inglaterra. Por quê? Porque Dom Pedro II, mesmo com tão pouco tempo de governo, de monarquia no Brasil, nós saímos de uma monarquia que tinha um Dom Pedro I extremamente atuante, que não havia primeiro-ministro, mas que mesmo assim não se configurava numa monarquia absolutista, como muitos professores de história falam, para uma monarquia em que o Dom Pedro II disse essa frase, uma monarquia em que o Dom Pedro II já praticamente atuava pouquíssimo, e era até criticado por isso, por atuar pouco, porque ele dizia que a máquina já funcionava sozinha. Quando havia necessidade, ele colocava um óleozinho ali enferrujado, ele fazia o que o poder moderador dizia, que era garantir o equilíbrio dos outros poderes. Mas que as coisas já funcionavam, já existia um primeiro-ministro, que ele, o que era o chefe de gabinete, né? E ele é que indicava todos os ministros, não era o imperador que indicava, como no começo. Era uma pessoa responsável por isso. Então, ele sabia muito bem disso, ele estava retirando cada vez mais poderes dele e atribuindo a outras pessoas, porque ele sabia que aquilo ali estava começando a funcionar e que a intervenção dele só era necessária em casos mais graves. Se a monarquia voltasse hoje no Brasil, eu acho que nós começaríamos do zero isso daí. Eu acho que nós teríamos um imperador, seja ele quem fosse, Dom Luís ou Dom Bertrand, em que estivesse na linha de sucessão, nós teríamos um imperador extremamente atuante, porque a nossa nação está um caos, e ela precisa dessa atuação, ela precisa do poder moderador, e que o povo, ao ver qual é a atitude que o imperador está tomando, de uma forma muito rápida, iria aderir, iria apoiar o que ele estava fazendo. E aos poucos, quando a economia, quando os políticos fossem entendendo que não há mais tanto espaço assim para o que eles faziam, e você vai trazendo novas pessoas, boas pessoas para a política, o imperador cada vez mais vai fazendo o que Dom Pedro II estava fazendo, vai se colocando de lado para assistir tudo de longe.
eu acredito aí que depois de uns 2 ou 3 monarcas, o Brasil poderia voltar possivelmente a uma ideia já de um poder moderador pouquíssimo utilizado, porque já teríamos reeducado gerações e o Brasil já seria outro. Me diz uma coisa, Vitor. O nosso professor é bom vendedor ou ele só é bom em história? Não sei te dizer porque ele não vende, né? Ele não vende. Não é a minha função, né? A função dele não é vender. Cada um lá tem uma função bem específica, né? O Sensei trabalha com a parte histórica, porque, como vocês podem perceber, ele é um ótimo professor, sabe muito bem se expressar e falar sobre isso. A minha função é mais a parte administrativa ali. Eu converso, eu que posto as coisas, ele posta as coisas no Facebook, eu posto as coisas, eu falo com o pessoal no Twitter e falo com o pessoal no Instagram e faço todo o RH, como se diz ali, né, o PR, e o Rafael, ele cuida mais da parte do almoxarifado e desenvolvimento de novos